Olá, gente! Aquele tempo que a gente entra na live que não tem ninguém, né? Aquele momento assim que você fica se sentindo abandonada no universo perdido. Bom, mas eu vou aproveitar esse tempo que eu tô perdida aqui sozinha. Ah, a Kelly entrou! Bom, então vamos lá. Olá, tribo Conteiro! Boa noite aqui na França. Aqui na França é 10 horas da noite, 5 horas no Brasil, pra galera do Brasil ainda de tarde, né? Coisa boa. Ah, aqui na França são 10 horas, mas ainda tá super claro, dia quente, verão e super claro, escurece super tarde essa hora. Eu vou aproveitar esse iniciozinho e vou repetir no final a mesma coisa. Óbvio que eu queria muito que todo mundo entrasse no @Conteiro Histórias, no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. Mas mais importante do que entrar no Conteiro, para mim hoje é se vocês puderem entrar no @Lucas contra leucemia. O Lucas tem 6 anos, tem uma leucemia rara e está precisando da ajuda de todo mundo. Então, se vocês puderem entrar nesse perfil, o perfil é @Lucas contra leucemia, tá bom? @Lucas contra leucemia. Ele tem 6 anos e precisa da nossa articulação e da nossa ajuda. Hoje, gente, hoje é uma alegria só. Hoje eu vou conversar com a Zildinha. Quem conhece Paris ou quem gosta de Paris deve conhecer Zildinha. Descubra Paris. Ah, ela chegou aqui. Zildinha, 1 minuto que eu vou te pescar aí, tá? Já tô te pescando aí. A Zildinha é um grande presente para essa cidade. É um motivo de muito orgulho. Sobretudo pra gente que é brasileiro, tá fora do nosso país. E quando a gente vê alguém representar tão bem, né, o nosso país, a nossa cidadania, a nossa origem, a gente fica assim com muito orgulho. E a Zildinha é dessas, né? Ela tem 26 anos de história aqui em Paris, ela vai contar a história dela e ela melhor do que ninguém para contar a história dela, né, gente? Não tem ninguém que possa contar a história melhor do que a gente mesmo. A nossa história é melhor do que a gente mesmo, né? Zildinha tem 26 anos de história aqui em Paris. Vou chamar a Zildinha. Tô te pegando aí. Que alegria ter você aqui. Essa tribo Conteiro tá um luxo só. É muita gente. Oi, Zildinha. Seja bem-vinda à tribo Conteiro. Gratidão pela sua presença. Olá, Kátia, tudo Oi, bem? Zildinha. Tudo bem? Que bom tá te vendo agora aí. Eu que agradeço por esse convite maravilhoso. Olha, Zildinha, eu vou te falar uma coisa. Você foi o meu presente de quarentena. Ah, A obrigada. quarentena sempre, todos os momentos da vida da gente, né? Ainda num momento muito difícil, ainda assim, esses momentos trazem coisas muito boas para a nossa vida. É só a Com gente certeza. saber olhar, né? E tudo tem. A moeda tem sempre dois lados. E, Verdade. e você é um desse lado muito bom da moeda. Porque a minha quarentena foi agraciada pela sua generosidade de compartilhar tanta coisa boa com a gente. Muito obrigada, Kátia. Realmente eu Isso, agradeço muito. Foi de coração tudo que eu fiz, né? E me reinventei também. Aproveitei esse momento para me reinventar um pouco, para fazer outras coisas, para principalmente, né, continuar trabalhando, porque até o final do ano a profissão do turismo acho que vai estar bem é estagnada, bem né? Na difícil, verdade, né? bem A, difícil. é, a coisa volta, mas volta muito lentamente, né? Com certeza. As pessoas estão com muito receio de tudo que vem pela frente, né? A verdade é essa. São muitas as incertezas. Todo mundo está chegando aí falando, sou fã, sou fã. Zildinha tem uma. Gente, Zildinha tem muitos fãs, muitos fãs. A gente, esses eu sou fã, eu sei, eu também sou fã, por isso que ela está aqui, para a gente saber um pouco mais de Zildinha, porque ela conta a história de todos os personagens ilustres da França, ela conta a história de todos os monumentos, das cidades, da cultura, de tudo, e a gente quer saber a história dela, né?
que também acho que é uma parte histórica para a gente. Isso para os apreciadores da França, isso para os brasileiros que se honram de ter uma pessoa que veste tão bem esse papel de trazer essa brasilidade frutífera, e para todos nós que trabalhamos, de certo modo, envolvidos no turismo do Brasil. Então, Zildinha é o nome. Obrigada, Kátia. Não é fácil contar a nossa história, né? Como você bem Não, sabe, é contar a super história difícil. muito difícil. Muito difícil, porque, como a gente já falou, é a nossa visão, né, da gente. Muito difícil. As pessoas têm uma visão e a gente não sabe qual é a visão que cada um tem da gente. Cada um tem uma visão diferente, como tudo no mundo, né? Por exemplo, mesmo na história da história, cada historiador vai contar de uma maneira diferente. Exato. É o olhar de cada Eu um, vou né, contar Cid? da minha história, da minha maneira a história. Agora, Isso, contar mas a essa minha história é a história, mais rica que tem, né? Porque você tem autoria dessa história. Ela é exatamente, sua. é E é minha. muito bom, ela é tua. E é incrível isso, né, Zildinha? Porque, assim, você tem 26 anos Sim, aqui na França. na França. É, tem 26 anos de França. E 26 anos já é um tempo enorme para construir o que você é hoje. Mas o que Sim, você é hoje é uma construção muito maior do que 26 anos. com Aqui tem uma certeza. construção de história, disso, daquilo, outro, que fazem você ter essa comunicação, essa fluidez para falar da história da França. Mas tem características que são suas e que nasceram com você, né? E essa história que a gente vai falar, essa Zildinha que a gente vai falar. Pois é, então, gente, minha história. Vou começar da minha infância, né? Que foi uma infância normal, em uma família de classe média, Aracaju, que é uma cidade pequena, mas normal. Mas aconteceu também uma história, assim, que eu queria ressaltar aqui, que eu não falo muito dela, porque para mim não é muito relevante, porque não foi uma época nem que me deixou feliz, para falar a verdade, né? Eu, com 8 anos de idade, a minha mãe me candidatou para participar de um evento no Yacht Club de Aracaju, né, da sociedade, assim, que era para um concurso de Miss, gente, Miss Mirim. 73, imagina. Eu tinha 8 anos. Vocês todos já sabem minha idade. 8 anos de idade, uma criança. Ela perguntou se eu queria. Eu queria. Eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de desfilar, eu sempre fui bem extrovertida. Mas eu não levei nesse lado de concurso, de competição. Começaram os ensaios, eu comecei a gostar, porque era desfilar, encontrar as amigas também que estavam concorrendo, né? Para mim era uma festa aquilo tudo. Mas no dia mesmo, que nós chegamos no Yacht Club, que era o dia do desfile, que estava cheio, as pessoas lá, passarela pronta, né? As meninas com os vestidos todos engomados, com papéis. O meu foi na sacolinha dobrada, um vestido que eu já tinha feito um outro evento. Né? E eu disse bem assim, nossa, e é um concurso. E lá eu comecei a me conscientizar que era um concurso. Eu disse, eu não vou ganhar nunca. As meninas com esses vestidos lindos, o meu bem basicozinho, etc. Começou, desfilei, primeiro de vestido, depois com um biquinizinho de crochê, que eu não esqueço nunca, que foi minha Dinda que fez para mim. O biquíni era lindo, que era cada quadradinho de uma cor. Né? Desfilamos e no final começa a entrega dos prêmios, né? E aquela coisa mesmo, Miss Simpatia, Miss Sorriso, Miss Charme. E chamava todo mundo e nada de me chamar. Eu digo, eu não vou ganhar nada. E por último, eles falam bem alto, né? E a Miss Mirim dessa noite é Zilda Salmeron. Você falou meu primeiro nome, Salmeron. Meu coração começou a bater, eu não acreditava, nervosa. Aí tem entrega do cetro, tem entrega do manto, vem a Miss do ano passado para entregar, um ritual. E aquilo me deixou um pouco assim, sem entender, né, direito. Só fiquei nervosa, feliz, sorri. A emoção é grande, mas a partir do outro dia, na escola, começam os bullying. Horrível. Mas Primeiro, sério, sério, Zildinha, porque sério. isso não era um motivo das pessoas ficarem assim. É, o pior é que é. Logo quando eu chego na sala de aula, tá minha professora,
que fala assim, no meio da sala de aula, quer dizer, já estávamos lá, quando ela entra, ela fala, agora temos uma Miss na sala. Né? Eu já fiquei acanhada. Aquela coisa, criança não quer ser diferente de outra criança. Criança É quer ser verdade. igual, Kátia. Criança não quer. No intervalo, minhas amigas e todo mundo já me olhavam assim. Tipo, ela ganhou como Miss. As que concorreram comigo estavam chateadas, porque Porque aquele elas muito perderam. queimado comigo na rua, que concorreu comigo, que era minha vizinha, ficou sem falar comigo. Por um tempo, não sei por quê. Entendeu? Então, tudo isso a criança sofre muito. Você não quer isso, sabe? Depois fui convidada para dar uma entrevista na televisão. E criança, né? A criança não tem a segurança que a gente tem hoje, depois de mulher madura, das coisas não te abalarem tanto. Mas para uma criança, os problemas são muito grandes. Fui convidada para dar essa entrevista lá, fui para a televisão, mas todo mundo saiu no jornal, saiu em tudo que é lugar. Para Aracaju, que é uma cidade pequena, todo mundo fala daquilo. Todo mundo sabe quem é. Entendeu? Cidade pequena, eu andava na rua, que eu ia andando para a escola, para a banca, para a casa da minha tia. Aí todo mundo falava, olha a Miss Mirim. Aí aqueles que queriam fazer uma brincadeira, faziam uma brincadeira. Às vezes eu queria me esconder para ninguém me ver. Sabe? Tudo. Eu passei um momento, um pouquinho, realmente mexida, sabe? Tinha até vergonha de sair na rua ou de chamar alguém para sair comigo, porque sempre tinha uma piadinha. Engraçado, né? Porque ser Miss é um motivo de muito orgulho, né? É porque a gente quando é pequeno, né, Zildinha? Quando a gente é criança, Eu vou mostrar as uma coisas. foto para vocês que eu achei aqui na casa da minha mãe. Ah, e foi pequenininha mesmo. Você tava. Isso foi nessa época que você está contando. Há 8 anos. Foi em 73. Tem essa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu peguei outra também. Quer dizer, peguei algumas. Bem velho. O álbum tá bem velhinho. Linda! Aqui é quando eu recebi o cetro. Bem, eu tinha 8 anos. Então, é criança. Depois disso tudo, a vida continuou. Né? Isso vai ser esquecido, lógico, rapidamente. Isso é só durante o ano mesmo. Pois ninguém mais fala disso. E mais tarde, vem a adolescência. Eu sempre tinha um temperamento mais diferente do pessoal daqui da minha casa. Né? Sempre quis viver muito, gostava de dança. Mesmo se não quisessem deixar eu fazer, eu ia e me inscrevia. Eu era bem cabeça dura, fazia as coisas da minha cabeça. Né? Era uma ovelha negra, vamos dizer assim. E com 14 aninhos, né, eu já fazia parte do corpo de baile da academia, que não era uma coisa muito bem vista também pela sociedade. Cidade pequena é diferente. É muito diferente. Eu viajava com corpo de baile, então é diferente. E tudo isso, com meus 16 anos, eu encontro meu grande amor. 16 anos de idade, meu grande amor. Bem, é um amor lindo. Ele não mora aqui, ele mora fora, ele não morava em Aracaju, ele morava em Brasília, mas a gente fazia idas e voltas, né? E brigas, e tudo isso que todos conhecem, como é esse namoro de adolescência, aquela paixão que de tudo eu tenho ciúme. E quando eu tô com, realmente, tinha muita briga também, né? Não era só flores, não. Tinha amor, mas era muita briga, muito ciúme, muito, principalmente até porque a gente morava longe. Isso. Exatamente. E quando eu tô com 21 anos, ele tinha 25, ele tem um acidente e morre. E foi muito sofrimento aí. Muito sofrimento. Eu não sabia o que fazer. Era muita dor. Que as pessoas também não entendiam, nem podiam entender, só eu. Eu vou me emocionar. É normal quando a gente conta as coisas que a gente viveu. Difícil falar da gente, tá vendo? É difícil. Eu queria arrumar justamente alguma coisa para preencher minha vida. Sempre gostei de batalhar, sempre gostei de trabalhar, de arrumar minhas coisas. E foi uma coisa que eu já tinha ideia, como você já teve ideia desse Ponteiros e realizou agora. Eu já tinha de vender sanduíche, mas ainda não tinha tido a coragem. Só que essa dor me fez ter coragem. E uma coragem enorme.
que ninguém ia me derrubar. Comecei a fazer meus sanduichinhos, tudo meu, molho meu, etc. Fui com 15 para a praia. Vergonha? Muita, Kátia, muita. Lógico, primeira vez, botei o isopor no ombro, fui manguear. Manguear quer dizer, eu falava sanduba da Cidinha, dizia o que tinha para cada um. E meia hora não tinha mais sanduíche. Porque um comeu, gostou, falou pro outro, que falou pro outro, foram 15 só. No outro dia eu já fui com 30. E vendeu tudo. Vendeu tudo rapidinho. Também. Uma hora e pouco. Né? Eu até falava assim, às vezes, você experimenta. Se não gostar, não paga. Só que um gostava e ainda comprava com a família toda. Né? E o negócio foi crescendo. Comecei da Coroa do Meio, que é uma prainha que tem aqui em Aracaju, mas não era fácil. Não era fácil porque eram muitas barreiras na sociedade. Aí as pessoas atacavam, né? Não sei, socialmente falando, moralmente falando, entendeu? Minha família não estava de acordo também, né? Falavam que eu tinha que desistir. Eu disse, eu não vou desistir, gente. Todo mundo está dizendo que era a melhor sanduba da Atalaia. É meu trabalho, é uma coisa que eu faço com amor, com carinho, e é o que eu quero fazer. E ainda mais, me dava um conforto enorme. Porque nos finais de semana eu não estava pensando em nada, eu estava trabalhando, enchendo, vendendo, entendeu? E fazia... E eu vou ressaltar, foi Meiuca, irmã do Beto, que faleceu, que está aqui assistindo. Minha eterninha cunhada, como todos eles. E, justamente... Né, a pessoa que me deu assim um apoio, que eu disse, eu não vou desistir de jeito nenhum, foi o avô dele, um senhor, seu Godofredo, que eu nunca vou esquecer, que eu ia sempre visitá-lo à tarde, na Edifício Atalaia, né, quando eu podia, eu passava lá, e ele dizia bem assim, minha filha, como eu estou orgulhoso de você. Porque ele, para mim, era o pedacinho de Beto que ficou, porque só ele morava aqui. A família de Beto mesmo, a maioria, né? A família próxima morava em Brasília. E eu ia jogar buraco com ele, que ele adorava jogar buraco. Ele dizia, que orgulho eu tenho de você. Um senhor que foi prefeito de Aracaju, mas uma pessoa íntegra, uma pessoa linda, e que eu amava demais. Ele ia com chofé, ele foi com chofé na Coroa do Meio para me ver vendendo sanduíche. Para ver aquilo. E aquilo me encorajava também. Mas a minha família não estava muito de acordo, não. De jeito nenhum. Minha mãe não dizia não, nem meu pai, mas não gostavam, eu sentia. Não né? apoiavam. Não apoiavam, né? Meu irmão tinha vergonha, tipo assim, os amigos vendo aquilo, etc. Bem, eu posso até entender, né? Lógico, eu entendia isso também. Eu entendia, mas me magoava, lógico. Como magoa, né? Porque às vezes eu via que as pessoas passavam por mim e faziam que não me conheciam. Sabe? Que é porque existia um preconceito, né? Muito. Talvez. Preconceito enorme, mas enorme. E quando me encontravam na rua, alguns diziam bem assim, nossa, você é uma menina guerreira, queria que você fosse minha filha, falava na minha frente, mas atrás falava de mim que eu sabia. E teve histórias que, moralmente falando, entendeu? Destruíam a gente. Por trás, que minha mãe vinha me contar, que contavam a ela. E de pessoas adultas. E de pessoas adultas. Mas isso eu acho, prometo que é a única vez que eu vou te interromper, Zildinha, mas eu acho que isso é um pensamento que o Brasil ainda não conseguiu desvincular. Você vai para qualquer país da Europa e qualquer trabalho é motivo de orgulho. Existe dignidade no fato de trabalhar, de produzir, de servir e ser útil. Mas no Brasil, não. Né? Ainda não. Ainda não. Somos um país muito novo ainda. Muito novo para entender que é trabalho. A partir do momento que acabar esses preconceitos, que as pessoas veem que é o esforço de cada um, em vez de admirar e de impulsionar a pessoa, de botar ela para frente, não, bota uma barreira. Porque não existe... A gente não pode diminuir o trabalho de ninguém.
E há beleza em todo o trabalho. De ninguém. Eu dou um valor enorme àqueles que fazem o trabalho de casa. Sabe por quê? Uhum, Eu não gosto de fazer. isso. Então, para E, mim, tem um e que bom que valor tem alguém que enorme. faça e honre E esse honre. trabalho, né? Exatamente. É. Como outras coisas que eu dou valor, que eu digo, gente, é enorme o que ele faz. Eu não ia fazer isso nunca. Por Isso. mais que uma pessoa acha que seja desqualificado. Né? Como É. mudam as coisas, né? Porque, por exemplo, na época de Luís XIV, aquele que tinha mais valor com o rei era aquele que estava próximo do rei. Que podia ser o sapateiro do rei. Que podia ser o valet de chambre, quer dizer, aquele que dormia com ele. Aqueles tinham um valor enorme, porque estava próximo dele. Entendeu? É. Mas a sociedade também não quer dizer, era uma outra sociedade, era uma outra coisa. Tinha Tudo tem um muita coisa contexto ruim também. exato, mas tudo tem um contexto no período do tempo e da cultura de cada lugar, né? De cada lugar. E, como eu disse, Catinha, fui muito discriminada. Aquilo me mexeu muito e isso foram 9 anos de sanduíche. Cresceu bastante. Cresceu bastante. E depois disso, que vem essa recriminação, aquela coisa de joga pedra na Geni, ou joga... Era assim que eu me sentia. Né? Isso eu tinha 21 anos quando comecei a vender. 22, eu me formei. Um ano depois que Beto faleceu, eu me formei. Comecei meu trabalho público, que, na verdade, o que era valorizado era esse trabalho público, né? E isso é um valor enorme. Toda menininha da sociedade está trabalhando para o Estado. Funcionária pública. Tribunal de... Eu primeiro fui para a Codice, depois para o Tribunal de Contas, que maravilha. E eu vi que mesmo no meu trabalho, entendeu? As pessoas tinham vergonha que eu vendia sanduíche. Eu me lembro que um dos meus chefes me chamou e disse, agora você vai desistir, não é, Zildinha? Você já tem seu trabalho, você não precisa mais ficar ganhando esse dinheirinho. Eu disse, não, quem disse que é um dinheirinho? É o meu dinheiro. Vocês vão me pagar o que eu ganho com sanduíche, mas não era nem pelo dinheiro. Isso é o meu trabalho, foi eu que criei, foi eu que fiz. Eu não vou deixar isso nunca. Queriam que eu deixasse de vender e, como eu trabalhava lá, né, era de 7 a 1, e às vezes eu entregava também, que começou a crescer, eu entregava para as universidades, etc. E me pediam às vezes para eu levar para a cantina também da repartição pública que eu trabalhava. Né? Zildinha, na verdade, qualquer coisa que você comece a fazer, a coisa dá certo, né? Porque você é muito obstinada, você tem uma característica que você faz dar certo. Então, vender sanduíche, fazer turismo em Paris, ou aquilo que você quiser, você faz dar certo, porque você arranja um jeito de fazer que te deixa feliz, que te dá prazer e que não desiste. Vai lá. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que não colocar empecilhos na nossa estrada. Porque aquele que não dá certo é aquele que coloca empecilhos na sua estrada. Se eu achar que tudo isso é um empecilho que está acontecendo comigo, das pessoas me recriminarem, eu não vou nunca para frente. Eu não achava que era empecilho. Eu acreditava no que eu estava fazendo. Eu estava sendo honesta, eu estava trabalhando, eu não estava roubando ninguém, entendeu? E fui. E cresceu. E cresceu bastante, Catinha. Cresceu que no final, quando eu tinha, depois de 9 anos, antes de eu ir para a França, né, num domingo, em que já vendia sanduíche no carnaval aqui. Tinha um pré-caju, né, o melhor bloco aqui, que era dos meninos do Augusto, me convidaram para vender no carro alegórico. E eu fui com as amigas lá, a gente pulava carnaval, vendendo sanduíche. Até botei uma fotinha aqui, que vai ser aqui no celular do meu pai, porque não sei se vai dar para vocês verem direito. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver daqui, Sanduba da Zildinha, eu estou num carro alegórico. Tô vendo. Bota mais para cima, Zildinha. Hã? Mais para cima um pouquinho da tela. Peraí. Isso, tô vendo. Sanduba da Zildinha. A Lia. Tá dando para ver? Tá dando. Essa aqui de sanduíche foi minha última aventura. Aí foram muitos sanduíches. Era carnaval, gente do Brasil inteiro que vinha para cá, como nas férias mesmo. No verão, era o pessoal de Brasília, do Rio de Janeiro, São Paulo. Todos já conheciam meu sanduíche.
E vendi bastante. E essa foi minha última aventura, depois fui para a França. Depois eu fui passar com o dinheiro até que eu ganhei nesse carnaval, eu fui passar Com férias. dinheiro de sanduíche. Eu comprei meu carro, eu fiz minha vida, eu fiz muita coisa com dinheiro de sanduíche. E fui passar férias na Europa, na casa de amigos, passei 40 dias, me apaixonei por Paris, né? Me apaixonei, quis estudar em Paris, muita coisa, sonhei. Quando eu estava ali na Europa, eu sonhei e eu disse, gente, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu tenho que tenho que me reinventar. Eu tenho que me deixar ser feliz. Eu não posso estar sempre, né, na sombra, né, das pessoas. Eu tenho que sair daquilo que não está me fazendo mais bem. Eu não gostava do meu emprego público, eu gostava do meu sanduíche, mas, nossa, eu disse, de sanduíche, eu posso fazer outra coisa. Como eu já fiz sanduíche, eu faço outra coisa. Aracaju tinha ficado pequeno para você. Muito pequeno. E minhas amigas mais próximas, né? E a família do Beto também, as primas dele, as irmãs que me conheciam um pouquinho também, achavam isso também, conversavam comigo e muitas outras pessoas falavam isso. Diziam que é pequeno, e era pequeno para mim mesmo, mas eu não queria admitir aquilo. E foi um clique para mim. Tá na hora. Tá na hora, e que me deu um empurrão, é que eu conheci o pai da minha filha também, né? Que isso é um motivo muito grande, e eu resolvi. E fui embora. Pedi licença primeiro no meu trabalho, primeiro licença prêmio, depois licença sem remuneração, ainda segurei um trabalho um tempinho e fui-me embora. Com a cara Difícil, e com a coragem. E a coragem, fui para Paris, aprender francês ainda, porque eu não falava uma palavra de francês, nada. Né? Mas eu gostei desde quando cheguei em Paris. E vou lhe dizer, sempre me senti acolhida. Engraçado. E adorava aquele anonimato. De passar na rua e ninguém saber quem eu era. É incrível que você pode fazer uma nova história, né? Exatamente. É incrível. É como se você estivesse reencarnando na própria vida. Uhum. Eu senti aquilo como um presente de Deus. Eu digo, gente, ninguém me conhece aqui, eu ando na rua. Eu vou fazer a minha história aqui. Aqui vai ser a minha, ninguém me conhece. E que história, hein? Vamos combinar. Eu vou fazer por mim. Ninguém vai comprar um sanduíche para mim, porque é a filha de Manelito, de Marlene, ou sobrinha de não sei quem, entendeu? Não. Que não foi por isso. Eu sei que quem eu comprava o sanduíche é porque tinha qualidade, porque era bom, porque eu trabalhava bem, entendeu? Porque era todo mundo, era Aracaju inteiro. Quem conhecia e quem não me conhecia. Mas eu disse, aqui é a minha história. Bem, cheguei feliz, né? Eu estava com o Kim, 2 anos depois minha filha nasceu, mais felicidade ainda. Nossa, que delícia, né? Ser mãe, você sabe disso, Catinha. Amo ser mãe. Maravilha. Então, minha filha nasceu, aquela alegria, esse presente de Deus. Eu passei 3 anos com minha filha só estudando, etc. E disse, está na hora de trabalhar. Está na hora de trabalhar outro desafio, né? Aquela coisa como você conhece na França, Pôle emploi, etc. Aí consegui um trabalho como anquetrice, quer dizer, entrevistadora. Não é entrevistadora, não. É entrevistadora, é isso mesmo, mas em agências de telemarketing, entendeu? Eu fazia tradução, eu fazia também a datilografia das pessoas que respondiam, eram pesquisas de qualidade da Renault, da Citroën, etc. E eu disse, eu vou começar como pesquisadora, assim, e eu não dou 3 meses para ser chefe. Eu juro a você, Catinha, em 3 meses eu era chefe. Mas você nem precisava me falar. Em 3 meses eu estava como chefe de todos os entrevistadores, né? Eles que entrevistavam e eu que ia formar, etc. Mas também eu sabia que aquilo ali era um momento. E comecei meu trabalho, como você faz também aí na França, de acompanhar brasileiros. Fazia as 2 coisas. E comecei a adorar esse trabalho. Comecei a olhar Paris, porque Paris é uma história, é um museu aberto, né? Você passa a história. Então, eu lendo, eu pesquisando, aquilo foi me apaixonando. E com minha filha, quando estava com 9 anos, 10 anos,
Eu tinha 12 anos com o pai dela, com o Kim, a gente se separou. Outra dor, outra coisa, outra, né, forma para viver. O que eu vou fazer? Minha mãe volta para o Brasil. Todo mundo volta para o Brasil. Eu disse, não posso voltar para o Brasil. Minha vida está aqui. Né? Eu não tenho nada que voltar para o Brasil. Eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui. Né? Minha mãe, mas aí, como é que você vai viver com esse saláriozinho que você... Eu disse, eu dou um jeito. Eu tenho perna para andar, eu tenho boca para falar e eu estou com saúde. Eu dou um jeito. Trabalhei como um telemarketing, trabalhei um pouco na Yves Saint Laurent também, e disse, vou fazer o curso de guia. Porque aí eu tenho uma formação, aí eu vou fazer a minha história. Fiz o curso. Que sorte a nossa, né? Trabalhava de dia. Como, Catinha? Sorte a nossa que um anjinho bateu aí na sua cabeça. Pois A gente agradece, o mundo agradece. Eu acho que minha filha entrou aí. Oi, Lori. Que delícia, meu amor. Que saudade que ela está aí na França e eu estou aqui no Brasil. Fala aí uma palavrinha, Lori, para mim. Eu vi que passou você. Então, é isso. E aí eu fui fazer. Difícil, foi difícil, gente, mas tudo é difícil, sabe? Mas quando você quer, né, e você está fazendo com amor, com carinho, as coisas ficam mais fáceis. Né? Eu não tô aqui nem para me glorificar, nem para dizer que eu sou diferente de todo mundo, nada disso. A única coisa é que eu vou atrás e eu faço. Tá a filha aí falando te amo para você. Filha, também te amo, meu amor. Demais. Né? Eu faço, eu vou e eu faço. Não foi fácil, a minha filha tinha 10 anos, ela ficava com o pai. Ela ficava com o pai à noite, porque eu tinha aula à noite e trabalhava de dia. Né? O pai dela também foi incrível, foi legal na separação, porque ele alugou um apartamento perto do nosso, né? Onde era o dele, que ele me deixou morando. Quer dizer, não foi assim nada de trágico, mas dói. Qualquer separação dói. Qualquer um. É difícil, é. E ele ficava com a Lorena quando eu ia para o curso à noite. E quando eu chegava, ela já tinha jantado, eu só dava o banho dela, assim, ela tinha 10 anos, ela ia tomar o banho dela e pronto. Então, ajudou bastante. E foram 2 anos que mesmo meus professores, meus colegas franceses, que estão acostumados a essa vida, diziam, eu não sei como é que você aguenta. E você está sempre sorrindo. Eu disse, eu estou fazendo o que eu gosto. É isso, né? É o mais importante. Eu tive essa oportunidade de fazer tudo isso. Depois desses 2 anos, aí trabalho. Também trabalho em cima do trabalho. Foi muito trabalho. No começo, a gente tem que continuar estudando, porque você sabe que a gente não aprende em 2 anos. Eu continuo aprendendo, eu continuo estudando. Isso é para a vida inteira. Mas é uma delícia, porque é uma vida de descoberta, é uma profissão que a gente aprende todos os dias. Né? Mas, Ildinha, você tem noção do que o teu nome representa para o turismo aqui em Paris, né? Você sabe que você é uma referência para todo mundo que viaja, que quer conhecer. Sei. Como é que você sente isso? Porque você tem uma trajetória longa, as coisas não aconteceram por acaso na sua vida, né? Você foi buscar cada coisa. E você está num momento de vida que tem um reconhecimento desse percurso, desse caminho. Como é que é isso para você, ser essa referência, ser Zildinha? É emocionante. Me emociona ser Zildinha hoje, porque eu sei, isso é uma construção. Né? Eu não sei nem se eu sou referência no Brasil assim, Catinha. Todo mundo fala, mas quando é você... Né? E eu não, sei lá, não tenho certeza se é tanto assim, entendeu? Mas então a gente está aqui para te dizer que é. Eu trabalho com amor, eu trabalho com carinho. Eu sei que eu tenho simpatia, porque eu gosto das pessoas, Catinha. Eu gosto das pessoas, eu entendo as pessoas, como elas são. Entendeu? E eu tento, por exemplo, você sabe que cada circuito que a gente faz, cada trabalho que a gente faz tem um público diferente. E ninguém é igual a ninguém. Você tem que se adaptar a cada um. Isso é um outro trabalho que você faz que vem de dentro para fora. Sem dúvida. Né? Para agradar, para ver como é que a pessoa está sentindo a visita, para ver como é que ela é.
né? Cada família também tem uma maneira diferente de lidar com a cultura, e etc. Então, são vários trabalhos juntos, porque ser guia não é só o savoir-faire, como a gente fala, não é só o saber fazer, não. Ser guia tem que ter também simpatia, tem que ter muita paciência, tem que ter, sabe, essa coisa de entender o seu cliente. Você É tem que uma entender leitura. o cliente, Você senão tem não que fazer uma passa. leitura, sem Tem que fazer dúvida. uma leitura. Tem que fazer uma leitura antes de tudo. A minha mãe está Cada aqui na nossa conversa e eu sim, vou mandar um recado para ela, que é uma tá. guia, tremenda guia, minha inspiração também. Mãe, a Zildinha é aqui em Paris o que Obrigada, era filha. a Ginha Nader para gente quando a gente fazia Disney. Então, mãe, Ginha Nader era aquela guia que era a referência que a gente mirava. É a Zildinha aqui em Paris. Ah, coisa Vamos boa, minha lá, filha. Zildinha. Minha filha que falou aqui, referência como profissional e ser E ser humano. humano. Você brilha demais. Obrigada, filha. E ela que, né, tadinha, que sofreu também com 10, 11 anos, porque eu sempre estava trabalhando com pouco tempo. Eu sei, eu fiz o que pude. Fez muito bem. Né? Porque às vezes eu me sentia culpada. Essa era a pior. De não ter tempo para ela, para minha filha, de estar sempre trabalhando, estudando. O dia inteiro, A chegar de casa verdade, cansada, às vezes tão cansada que Zildinha, eu os filhos conhecem uma referência de pais. é, Aqueles que. Os pais que têm. Eles nunca tiveram outros. é Então, verdade. tendo amor, essa é a referência de amor, e essa é a referência de tempo, essa é a referência de mãe, é a referência que a É, gente tem. eu Né? quero dizer para todo mundo que não são só flores. Tem momentos muito angustiantes, tem momentos que são desafios mesmo. Entendeu? Que tem momentos que até minhas amigas na França me cobravam que eu não tinha mais tempo para elas, que a vida não era só trabalho. Eu dizia, gente, eu estou me reconstruindo. Eu tenho esse tempo. É engraçado que agora eu estou me reconstruindo, me reinventando de novo. Só que agora a gente está no confinamento, então ninguém me cobra nada. Ao contrário, ninguém não quer nem me ver, nem sair comigo. É bem Ah, que diferente. assim. Como você está Não, se reconstruindo? eu estou dizendo nesse momento, não me cobra, porque como está todo mundo confinado aqui no Brasil, etc., né? Então ninguém convida ninguém para sair, nem. Então eu fico trabalhando aqui e as pessoas não ficam dizendo, ai, Zildinha, você não tem tempo, ai, Zildinha. Mas é isso, Catinha. Então, foram 2 anos de muito estudo e quero agradecer muito aos meus professores, que eu fiz um curso maravilhoso no Greta e tive um professor de história que sempre acreditou em mim, porque muitas vezes eu dizia, acho que eu vou parar, porque eu não estou dando atenção à minha filha, não estou, e ele dizia assim, não, você nasceu para ser guia, você não vai parar. Sua filha vai entender. E uma Vou, pessoa que vou, sempre me vou mandar um valorizou. beijo para esse professor, gente. Vamos mandar um beijo Manda, para esse ele não professor. vai estar aqui, eu Thierry Debalcê. Bisu, bisu para ele. Bisu para ele. Ele foi assim, e até hoje, sabe, uma pessoa que fala muito bem de mim, que eu sei na sala de aula, porque todos falam. Ele sempre me pega como referência, um francês, gente. Ele não pega uma francesa como referência, ele pega uma brasileira. Né? Ele pega a Zildinha, né, como referência. Ele conta a minha história, as brasileiras falam, né, nos cursos, os outros Olho também. clínico, é isso mesmo. E ele sempre fala de mim. E hoje sou eu que vou fazer o concurso de guias, eu sou que vou ser o júri, etc. Ele sempre me chama, né, para estar lá com eles. Muito obrigada, Thierry, foi uma grande força mesmo. Obrigada por acreditar em mim. Eu já estou aqui super feliz. O Pedro está falando também aqui, né, Pedro, que o Ivan é guia aí no Rio. Ah, Pedro, passou o savoir-faire. Que não é só ter o saber fazer, né? Que é Não, muito mais ser guia. é muito mais.
É muito mais do que o saber fazer. É um jogo de cintura, seguir. Lógico que a gente tem que ter o savoir-faire, a gente tem que contar as histórias, a gente tem que é muito bom, é muito gostoso, mas tem que ter um jogo de cintura, né? Que é E Paris, diferente. né, Zildinha, não adianta. Paris tem uma riqueza cultural enorme, né? Você tem muita história, né? A cidade te chama para falar de história, de arquitetura, de tudo. E isso é uma construção, porque é diferente da gente. No nosso país de raiz, já é difícil ter esse conhecimento, num outro ainda mais, porque nem tudo a gente viu na escola, nem tudo a gente cresceu vendo, a gente não se familiarizou com isso. Então, aprender isso tudo de um outro país é uma construção enorme, Enorme. diária, né? Diária. E não Enorme é diário. só ali a faculdade que te faz, é comprar livro por fora, é estudar, ouvir no museu a história, é tudo que você correu atrás por fora, né? É. E tem mais, Cadinha. Não é só saber também. É saber contar. Como É, conteiros. É saber contar conteiros, que aquela linda! história. Contar para que as pessoas, né, acompanhem com prazer. É, porque Entendeu? senão fica Com prazer. maçante, né? Exatamente. Com prazer, né, e com interesse. Você tem que dar interesse à história. A cada coisa que você conta. Entendeu? Pode ser um pedaço de muro. Se você dá valor àquilo que você conta de uma maneira com amor, todo mundo vai dar valor àquilo. Sem Entendeu? dúvida. Uma carinha, uma mascarazinha, ao que for. Tudo é a maneira como a gente se expressa também. Né? Como a gente vai dar aquilo que vem de dentro sempre. Sempre aquilo que vem de dentro. E eu não sabia que tinha essa facilidade de passar as histórias. Isso a gente vai descobrindo quando vai fazendo, no dia a dia. Né? No dia a dia, acho que tem guias aqui que estão falando, tem Você é uma o grande Renato. contadora de histórias. Você é uma conteira. Contar a história dos outros, acho que às vezes é até mais fácil do que contar a nossa Contar a história. nossa é sempre mais difícil. A nossa é difícil, é a maneira como a gente se vê, o que a gente fez, né? É como a gente diz, sei lá, como é que as pessoas veem a gente. É tão difícil também a gente dizer como a gente se vê, realmente. É difícil contar a É nossa história, difícil. não é uma missão fácil. Porque mesmo quando a gente vai no psicólogo, não é para contar nossa história, é para contar nossos problemas. Para se livrar de coisas que atrapalham o nosso avanço. Ou, né, para ser empurrada, não é bem a sua história. Né? Contar história é uma coisa muito particular. A sua história. Exato, Você contaria a sua, exatamente. Catinha? Eu contaria, eu contaria. Tem uns proibidões aí, mentira, não tenho não. Tem nada de proibidão, a minha vida é até mais aberta do que deveria ser ou não. Mas Sei. contaria sim, eu contaria sim. Eu- Mas conte para mim, Zildinha, conte para mim como é que hoje, né, você que é uma pessoa que está acostumada a ter sua agenda cheia, o que é, de Verdade. repente, né? Difícil conseguir ter a Zildinha disputada a tapa em Paris. O que é esse meteoro que cai e, de repente, você está no Brasil e não consegue voltar para cá, está aí cuidando dos seus pais e tal, e tendo que parar por completo, né? Por completo não, porque a Zildinha não para por Não completo. parei. Um Como é que susto. você está se sentindo? No começo foi um susto, né? E essa coisa, muita ansiedade. Muita ansiedade, porque eu não podia decidir nada, né? Como para mim era um filme de ficção no começo. Mas ao mesmo tempo, ficar aqui com meu pai um pouco e com minha mãe foi um presente também para mim. Entendeu? Minha mãe tem Alzheimer e meu pai está aqui sozinho. E sempre eu pensava nisso e não achava solução, de vir passar um tempo mesmo, ficar uns meses com ele. Né? E você vê que, bem, por um caminho, né? Como é que a gente diz, torto, foi uma história certa, não tem um ditado assim, alguma coisa assim, É, né? uhum, Mas ficar sem fazer nada também eu não consigo, Catinha.
Olha, não consigo, e foi aí que eu pensei nisso, que já tinha pensado uma vez, porque eu já tinha ouvido falar de videoconferências, porque o meu sonho mesmo agora, nesse momento, é fazer alguma coisa filantrópica, entendeu? Levar esse meu trabalho para meios desfavorecidos que se interessam por isso. E eu disse, mas não vou ficar aqui sem trabalhar, é difícil de eu fazer isso agora, né? Eu disse, vou começar a preparar as videoconferências. Com a ajuda da fotógrafa, que é minha parceira, Alexandra, ela disse, eu lhe ajudo. Com as fotos e não sei o quê. E com o material que você precisar. Eu disse, eu pego na internet. Com a ajuda de uma outra amiga que me ensinou um pouquinho o PowerPoint, de Alexandra também, que também fez o PowerPoint comigo, etc. Eu não sabia nada disso. Eu não conhecia essas ferramentas. Porque há 10 anos eu só trabalho, eu não tenho tempo de parar e ficar no computador. É isso. É livro, trabalho, livro, trabalho. O computador estava me dando agonia se eu me sentasse. Eu chegava cansada em casa. E aprendi um monte de coisa agora, nesse confinamento. Não sou muito à vontade, porque, não sei, eu me estresso muito com o computador, com essas coisas de internet. Acho que eu não nasci na época, mais ou menos, entendeu? Mas aprendi muita coisa. Então, já fiz minhas temporadas do Louvre, agora Versalhes, que vai ser amanhã a primeira temporada, que está um material espetacular, maravilhoso. Não, eu fico impressionada com a qualidade do teu material. Assim, é como se eu estivesse realmente lá. Oi, meu amor, dicas de Nova York. Oi, minha querida. É impressionante, como se você estivesse lá. Muito trabalho. Mas dá um... Olha, muito trabalho mesmo. Tá todo mundo vendo aqui em casa. É tipo de eu ficar sentadinha aqui onde eu tô, tipo 8 a 10 horas por dia. Por dia. Porque como é tudo novo, eu levo muito mais tempo para colocar no lugar. Né? Quando você e você é muito exigente, né? Você é muito perfeccionista. Exato. Mas tá dando certo, as pessoas estão gostando, pelo menos eu estou vendo aqui que tem muita gente que faz meus videoconferências que estão aqui também, que são meus seguidores. E vou continuar. Não dá para fazer um tema cada semana por causa do trabalho, do material que eu tenho que procurar. Mas talvez Versalhes dê. Fazer um essa semana e um na próxima semana, porque Versalhes eu tenho muito material já. Né? Vamos ver. É impressionante. E a história é muito rica, né? Então, você para gerar o material, você leva muito tempo para contar essa história, né? Porque tem muitos detalhes. Tudo tem detalhe, tudo tem um porquê, nada é à toa. Então, gente, amanhã fazer Versalhes, o próprio castelo é uma narrativa, entendeu? Tudo que você passa ali está narrando alguma coisa. Tudo conta, tudo fala. A parede fala, as cortinas falam, tudo fala. As pinturas falam, as esculturas falam. Você tem que falar de tudo. É uma narrativa. Então, é impressionante. Muito... A gente pode fazer Versalhes em várias temporadas. Não vou fazer isso, né? Porque é para contar tudo também, que as pessoas vão ficar cansadas. Então, eu tenho que ver o resumo, como fazer, pegar o conteúdo principal e passar de uma melhor maneira para as pessoas entenderem, né, justamente esse reinado tão suntuoso, né, e tão também glorificante que foi o reinado de Luís XIV. E falar um pouquinho até a Revolução Francesa, que vai ser na segunda temporada. Então é isso. É muito rico, né? É, muito rico, muito bonito, muito legal também. E você acha que isso não é uma tendência também, enquanto o turismo vai voltar? A gente acredita que vai voltar, as coisas vão voltar. As pessoas não vão deixar de viajar. Agora vai ser diferente. Mas você não acha que ainda assim tem um espaço para esse turismo? Porque quantas pessoas não podem viajar para Paris e que gostariam de conhecer? Exatamente, é exatamente isso. Isso eu encontrei aqui no videoconferência. Muita gente não pode, entendeu? É uma coisa muito mais também acessível para todo mundo. Não é caro. Todo mundo pode viajar virtualmente, online,
ao Louvre, a Versalhes, as ruas de Paris, sabe? Exatamente. Alguém contando a história ainda mais, fica tudo muito mais gostoso. Exatamente. Eu acho que isso não é uma coisa para ser feita apenas para esse período, mas eu acho que isso é uma coisa para ser algo a mais para ser adotado. Eu fico Exato. imaginando, meu pai, ele morreu ano passado, né? E ele amava Paris, amava Paris. E ele falava assim, a minha cultura sobre a história da França é muito rasa mesmo. Eu tenho uma boa vivência, eu caminho bem pelas ruas, mas eu não tenho essa bagagem de história, nada disso. E eu falava para ele, eu tô aqui. Aí ele já contava a história inteira, eu era um cara muito culto, e ele me contava a história e queria ver. Eu fico imaginando se na época ele pudesse estar em casa e passear com Zildinha pelo computador, pelo celular, por um tablet, né? Exato. Minha mãe está falando, isso é uma maravilha. É uma maravilha mesmo, mãe. É uma maravilha. Isso é uma outra possibilidade que não precisa ser só agora que a gente não pode fazer turismo. Porque isso é uma maneira inclusiva, né? Isso é uma forma, é um complemento, Catinha, porque coisas que eu mostro na videoconferência que é impossível mostrar lá no museu ou no Palácio de Versalhes. Entendeu? Porque é muito cheio. Não, porque é muito cheio, e que a gente não pode chegar perto dos quadros também, porque tem um limite, entendeu? Você não vai ver o que eu vou aproximar no zoom, etc. Né? Ou vou tirar uma foto mais perto para mostrar. É diferente. Uhum. Eu acho que um complementa o outro também. Fazer os dois é melhor ainda. Porque você sabe que aquilo que se repete, né, a pessoa aprende muito mais também. A Dominique está falando, fora que existem pessoas que têm medo de viajar, né? Não é nenhuma questão aí financeira, mas não querem pegar, tem medo de voar, tem um sonho em conhecer as coisas, mas todo mundo está querendo. Zildinha, eu acho que agora você tem que explicar um pouquinho como é que você faz essas aulas, essas... Porque tá todo mundo assim, como ver, aonde ver. Bem, para ver, é o seguinte, vocês têm que escrevam para zilda@descubraparis.com. Alguém pode escrever aí, minha filha, você pode escrever aí para os outros verem, por favor, Lorena. zilda@descubraparis.com. E depois eu vou colocar também esse e-mail lá no conteúdo, tá, gente? Se alguém não pegou, esse vídeo vai ficar lá e esse endereço de e-mail também. Zilda@descubraparis.com. A Lori também botou. Obrigada, filha. Só uma coisa, no perfil da Zildinha, que é @descubraparis, tem todas gente, mas tem uma riqueza. Se você quiser viajar hoje para Paris, é agora. Quando acabar a conversa com o Teiro, entra @Descubra Paris, que é uma viagem. Você tem assim, é uma viagem. Eu fico ali assim, tá? Bom. Pois é, e lá também, no Descubra Paris, tem também todas as indicações como se inscrever para a videoconferência de amanhã, tá? Então, amanhã, então, a Dominique. Eu vou colocar também nos stories, vou renovar nos stories também. Então, a gente está sempre falando, como a Kátia fala também, no Conteiro, etc. Sempre anuncia, então é fácil de vocês saberem, não se preocupem. Vai tá lá, eu sempre vou tudo que ela estiver fazendo, eu sempre vou puxar para que vocês também possam acompanhar. Quem não está seguindo o Conteiro é @Conteiro Histórias. Vai lá que tem muita história. Olha, vocês aí... Gente, essa coisa do Conteiros, desde que eu vi como era, que eu vi a Kátia trabalhando, me emocionou. E eu elogiei ela, né? Eu elogiei a Kátia, assim, dizendo que trabalho lindo que você está fazendo. Né? Desafiando você é uma querida para contar a sua própria história. Gente, achei lindo. Pois é. Então, eu acho que a nossa história é sempre muito, muito, muito importante, né, Zildinha? A nossa história é a coisa mais única que a gente tem na vida. É riquíssima. A gente carrega um conhecimento riquíssimo dentro da gente, né?
nas nossas descobertas, nas nossas reflexões. Uma coisa que doeu para você pode não doer para mim. E a gente, né? E a gente ouvindo, a gente vai se identificando e se trabalhando através da escuta, né? Através do espelho. E é bom quando você fala que, por exemplo, você contou a tua história, e aí você fala assim, eu vendi sanduíche natural. E foi com sanduíche natural que você chegou na Europa. Foi com sanduíche natural que você fez tanta coisa e que hoje você é uma marca registrada da cidade. Vou falar uma coisa para você. E quando eu passei para fazer o meu primeiro curso lá na França, que eu fui me candidatar para fazer um curso de comércio internacional, como eu sou economista no Brasil, eu me formei em 87, se eu não me engano. Aí eu fui primeiro, quando eu quis começar a trabalhar, fazer um curso, tipo uma pós-graduação, uma coisa assim, né? Tem outro nome na França. E fui para a faculdade, me inscrevi no Pôle Emploi para fazer esse curso, que era um curso de comércio internacional. Era muito concorrido, muito concorrido. Eu digo, gente, eu não vou conseguir nunca, porque até o meu francês ainda era um pouquinho devagar, porque eu tinha passado muito tempo em casa com minha filha, só fazendo cursos, mas cursos assim, de francês, de história da arte, mas dentro do curso de francês, entendeu? Fazia curso de pintura em seda também. Eu disse, não vou conseguir. Fiz a prova escrita, passei de primeira, mas a prova oral é que seria mais difícil. Eu estava concorrendo com os próprios franceses que queriam mudar de trabalho. E quando chegou minha hora de falar, era uma mesa redonda, cada um contando a história, o percurso profissional de cada um, falavam 3 línguas, 4 línguas, tinham trabalhado não sei aonde, não sei aonde. Meu Deus, quando chegar em mim, quase nada. Quando eu contei minha história de sanduíche, Catinha, a banca botou cada olho para cima de mim. As perguntas saíam, e como foi uma coisa que eu fiz, que eu conhecia de cadeira, as respostas eram fluidas. Foi tudo muito fluido. E quando acabou a entrevista, os meus participantes, né, que eu nem conhecia, estavam ali, vinham para mim para dizer, tenho certeza que você vai ser escolhida. Que você vai ser uma das escolhidas. Todos diziam, certeza. Será, gente? Será? Fui escolhida. Fiz o curso durou 6 meses, mas durante o curso eu vi que também não era o que eu queria. E aí, mas isso também é legal, né? Porque a gente tem... A vida te dá muitas possibilidades. A gente pode... E é isso, algum momento... Tem gente que fala pra mim assim, eu não gosto de nada. Eu falo, não, você só ainda não achou. Só não achou. E é isso, só não achou. E a coisa acontece, né? Zildinha, como é que pode a nossa hora estar acabando? É justo isso? Como é que pode? Pois é. Tá certo isso, gente? Tá certo isso? Como a gente tem 2 minutos, eu vou falar meio minuto e vou deixar você se despedir do povo no outro minuto. Tá bom. Gente, é importante vocês saberem que essa nossa conversa, até para indicar para os amigos, hein? Essa nossa conversa tá no IGTV, é aquele sinalzinho que tá no meio no Instagram, tá no IGTV, tá ali no feed, scrollando. E tá no YouTube. Vai ficar no YouTube. Meu filho criou um YouTube e tá passando tudo para lá. A mãe tá super orgulhosa. Porque eu tô com uma equipe linda. Marido, filho, todo mundo conteiro aqui, dando o maior carinho para mim. Minha família toda aí. Minha mãe, que pena, não vai embora. Pois é. E aí, gente, @Descubra Paris. E aí vocês não vão só descobrir Paris, vão descobrir o melhor de Paris, vão descobrir Paris por Zildinha. Então, eu estou dando essa dica porque eu amo compartilhar e adoro gente. Então, vai lá que é certo, né, Zildinha? E quem não entrou é @Conteiro Histórias. Beijo para todo mundo, Zildinha. Agora é com você. Gente, olha, Kátia, primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade, né? Nunca pensei que ia estar assim contando minha história para todo mundo. Obrigada. A gente amou, Zildinha. Gratidão. Achei uma experiência incrível, né? E vou deixar um recadinho aqui para vocês, além de agradecer a Kátia. Quem não está seguindo o Conteiro, segue, porque tem muitas histórias incríveis lá dentro. Eu sigo e digo, já tem histórias incríveis, emocionantes, lindas, e vão ter muito mais. E
deixo um recadinho aqui para vocês, né? Sigam o coração de vocês. É como a Kátia falou. Quem não achou ainda, sabe? Pode achar. Não importa a idade, gente. Pode ser 45, 50 anos, 55. Vão, acreditem em vocês. Achou É isso. a saída, o que vocês amam? 10 segundos, gente. Vão lá. Cildinha. Tchau. Beijo, gente. Vai. Tchau, tchau. Beijo. Gratidão, Cildinha. Obrigada. Gratidão.